E aí, pessoal, olha, vamos para a nossa segunda aula de Desbravando Direito Penal. Hoje nós vamos estudar do artigo 1º ao artigo 11. E eu peço que vocês deixem um like aí, dê um like, porque dá muito trabalho preparar uma aula dessa aqui para deixar gravada aí no YouTube, tá certo, pessoal? Uma forma de reconhecer aí o trabalho do professor. Tive que preparar todo o slide e procurar aí algumas questões para a gente poder estudar. Tá certo? E também divulgue, compartilhe, tá certo? Então, lá, vamos estudar do artigo 1º ao artigo 11, tá certo? Vamos ver aqui. Tempo do crime, anterioridade da lei penal. Imagem, anterioridade da lei penal. O artigo 1º diz que não há crime sem lei anterior que o defina, nem a pena sem prévia cominação legal. Desculpa aí a zoada aí, a cadeira. Tá, então, o que a gente tem que levar em consideração. Não há crime sem lei anterior que defina. Da mesma forma, não há pena sem a prévia cominação legal. Ou seja, a lei que incrimina uma conduta e que comina uma pena, ela deve ser pretérita ao crime. O crime só deve acontecer depois. Lei penal no tempo. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. É o que se chama de abolício crimes, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais, tá? Os efeitos penais da sentença condenatória. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que quando uma lei deixa de considerar um fato crime, naquele momento acaba-se a execução da pena. Se o indivíduo está cumprindo 5 anos de prisão, ele está no ano 2. Ele sai da prisão na mesma hora. A execução da pena cessa por ali. E os efeitos penais? Seria a ideia de, deixa eu dar um exemplo, reincidência. A reincidência, ele não seria considerado reincidente, ele volta a ser primário. Tá? Aqui no parágrafo único diz que a lei posterior, que de qualquer modo favoreceu o réu, favoreceu a gente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decidido por sentença transitada em julgado. Então, a ideia que se tem aqui é que se uma lei ela for mais benéfica ao indivíduo, uma lei futura for mais benéfica ao indivíduo, ela se aplica a fatos anteriores a ela. Pouco importa se o fato já foi julgado ou não, se o crime foi julgado ou não. É isso que ele está querendo dizer. Não importa se a condenação dele já é transitada em julgado. Não importa. Guarda essa informação, tá certo? Pouco importa. É isso que ele está querendo dizer. Lei excepcional temporária. A lei excepcional temporária, eu deixei aqui já grifada, tá certo? Para vocês lerem dessa forma. A lei excepcional ou temporária aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Ele diz aqui, ó, embora decorrido o período de sua duração ou cessado as circunstâncias que é determinado. O que ele está querendo dizer? Pouco importa se o tempo, o período de sua duração, da sua vigência, já se venceu. Pouco importa se as circunstâncias que justificavam essa lei excepcional já se passou. Pouco importa. O que importa é o que está em vermelho. A lei excepcional temporária aplica-se aos fatos cometidos, praticados durante a sua vigência. Exemplo, que seria uma lei excepcional? Uma lei durante um período que é um período incerto. Exemplo, guerra. Uma lei é publicada em tempo de guerra. A duração dela é enquanto a guerra durar. Lei temporária. Existe um prazo fixado para ela, um período já determinado. Exemplo é a lei da Copa. Então, o que ele está querendo dizer? Que essas leis excepcionais e temporárias, elas são aplicadas aos fatos que foram praticados
durante o seu período, durante a sua vigência. Então, a lei da Copa de 2014, aqui no Brasil. Digamos que houve um fato que se encaixava certinho na, na lei da Copa. E o fato só esteja sendo julgado agora, em 2022. Para pouco importa se a Copa do Mundo já passou. O fato será julgado hoje, de acordo com a lei que estava em vigência naquele período. Qual era a lei? A lei da Copa. É isso que o artigo 3º está querendo dizer. O tempo do crime. Artigo 4º. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o resultado, ainda que outro seja o momento do resultado. O que eu quero dizer? Pouco importa quando vai acontecer o resultado. O que importa é o seguinte, é somente o momento da ação ou omissão. É só o que importa para ele. É o momento da ação ou da omissão. Quando ele fala que, ainda que outro seja o resultado, pouco importa quando acontecer o resultado. Territorialidade. Artigo 5º. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo das convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Ou seja, a regra é que se aplica a lei brasileira aos crimes praticados aqui no Brasil. Agora, só que há uma ressalva para tratados e convenções internacionais que o Brasil faça parte. Aqui, como fala também, as regras de direito internacional, tá? Assim, também se aplica o Código de Processo Penal brasileiro, tá certo? Ele também tem essa ressalva de sem prejuízo, né, observado. Lá ele usa o termo observado, né, as convenções, tratados e regras de direito internacional. Para efeitos penais, parágrafo 1º. Considera-se como extensão do território nacional, olha aí, o que é considerado extensão do território nacional. Extensão do território do Brasil. Vamos lá. Embarcações aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontre. Então, se a aeronave ou embarcação for pública ou estiver a serviço do governo brasileiro, é considerado território nacional onde quer que ela se encontre. Aí agora vem a segunda parte. As aeronaves e embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se agem respectivamente no espaço aéreo correspondente ou no mar territorial. Então, guarda essa informação. Se essa aeronave ou embarcação for de natureza pública ou esteja a serviço do Brasil, do governo brasileiro, é considerado território brasileiro onde quer que ela se encontre. Ela pode estar onde for, é considerado território brasileiro. Logo, o crime cometido ali será aplicado à lei penal brasileira. Agora, se a embarcação ou a aeronave, o barco ou o avião for mercante ou de propriedade privada, mas brasileiro, o que está querendo dizer? Mesmo que ela seja mercante ou de propriedade privada, mas ela está matriculada aqui no Brasil, elas serão consideradas território brasileiro, extensão do território brasileiro, se elas se encontrarem no espaço aéreo brasileiro ou no mar territorial brasileiro. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves e embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se essa dentro do território nacional. Veja só, em pouso no território nacional, em voo no espaço aéreo correspondente ou porto, caso o navio está em porto, ou mar territorial do Brasil. Então, se esse barco ou avião for mercante, for de propriedade privada, desculpa, for de propriedade privada, mas se for estrangeiro, vai ser aplicado a lei brasileira, se por acaso ele estiver dentro do domínio brasileiro. Exemplo, espaço aéreo brasileiro, mar territorial brasileiro, na costa do Brasil aí. Lugar do crime. Considera-se praticado o crime no lugar, vamos lá, em que ocorreu a ação ou omissão.
bem como, ou seja, e também, onde se produziu ou deveria produzir seu resultado. Deixa eu marcar aqui direitinho. O que ele está querendo dizer? Que o lugar do crime é mais de um. É tanto o lugar onde aconteceu o fato criminoso, como o lugar onde se produziu o resultado, deveria produzir o resultado. Lembra que para lugar do crime é considerado o local onde ocorreu o fato e onde se produziu ou deveria produzir seu resultado. O tempo do crime só importa o lugar onde ocorreu a ação ou omissão. É o tempo do crime, né? No momento em que ocorreu a ação ou omissão. Já o lugar do crime é onde ocorreu a ação ou omissão e também onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Extraterritorialidade. Isso quer dizer crimes cometidos lá no estrangeiro e que pode ser aplicado à lei brasileira. Ficam sujeitos à lei brasileira. Essa é extraterritorialidade incondicionada, certo? Vamos acender aqui. Ela é incondicionada. Embora cometidos lá no estrangeiro, o crime cometido no estrangeiro, certo? Vamos lá. Contra a vida ou liberdade, certo? De quem? Do presidente da República. Contra o patrimônio ou fé pública, de quem? Da União do Distrito Federal, territórios, ou seja, dos entes federados. Espera aí, professor, mas território não é ente federado, vamos lá. Ele continua, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia. Lembre-se lá em direito administrativo e direito constitucional também, que território nada mais é do que uma autarquia da União. Tá? Resumindo tudo isso daqui, é crime contra patrimônio e fé pública, da administração pública direta e da administração pública indireta. Guarde dessa forma para não ter que decorar isso tudo, tá certo? Crime contra a administração pública, beleza. Crime contra a administração pública, mas é por quem está a seu serviço. Não é por qualquer um, é para quem está a seu serviço. Crime de genocídio. Crime de genocídio, quando o agente for o quê? Agente brasileiro e domiciliado, ou então seja domiciliado no Brasil, ou seja, ele pode até ser estrangeiro, mas se for domiciliado no Brasil, será aplicada a lei brasileira. Tá certo? Quero só enfatizar que aqui ele não faz menção se é brasileiro nato ou não. Então, se ele é brasileiro, pouco importa, viu? Se ele seja nato ou não. Seja nato ou naturalizado. Aí já territorialidade condicionada. Então, vamos lá, tem umas condições a mais. São cometidos no estrangeiro. É um crime cometido no estrangeiro. Né? É crime cometido no estrangeiro. Vamos ver qual que é o crimes que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. Exemplo, vamos dar um exemplo aqui para fazer crime de racismo. Crime praticado por brasileiros lá fora. Praticados em aeronaves e embarcações brasileiras de propriedade privada, veja, propriedade privada, quando em território estrangeiro, e aí não seja julgado. Então vamos lá. Foi crime cometido em embarcação brasileira privada ou mercante, ou seja, embarcação ou aeronave, barco ou navio, barco, um navio, um avião, matriculado no Brasil, ou seja, ele é brasileiro, né? Embarcações, aeronaves brasileiras, seja mercantes ou de propriedade privada, estão em território estrangeiro. Mas olha o que ele diz. E aí é a condição que ele coloca. E aí não sejam julgados. O crime deve acontecer nessa aeronave ou embarcação brasileira, lá no estrangeiro, e não pode ter sido julgado no estrangeiro.
É isso que ele está querendo dizer. Aí sim aplica-se a lei brasileira. Tá certo? Eu não posso confundir com esse daqui, ó. Embarcações brasileiras, mercantes, de propriedade privada, que se achem em espaço aéreo correspondente ou alto mar. E também com esse daqui, embarcações estrangeiras de propriedade privada, em pouso território nacional, em voo no espaço aéreo correspondente, porto ou mar territorial brasileiro. Veja que aqui nós estamos falando de uma aeronave, embarcação privada, que está lá no estrangeiro e não foi julgado pela lei estrangeira. Aí sim aplica-se a lei brasileira, viu? Pena e sentença no estrangeiro. Cumprida a pena no estrangeiro, a pena cumprida no estrangeiro, artigo 8º, atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas ou nela é computada quando idênticas. Eu coloquei aqui, ó, penas diversas, pena de multa, pena de reclusão. Perceba que aqui é uma pena pecuniária e aqui é uma pena de privação da liberdade. Penas idênticas, detenção, detenção. Opa, privação da liberdade, privação da liberdade. Quando elas forem diversas, há uma atenuação. Quando elas forem idênticas, há um cômputo, ou seja, um desconto. É a eficácia da sentença estrangeira. A sentença estrangeira, a sentença estrangeira pode ser homologada no Brasil, tá certo? Pode ser homologada no Brasil. Quando? Quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências. Tá bem? Contagem do prazo. Vamos lá. Contagem do prazo. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos no calendário comum. Pode vir na tua prova, ao invés de calendário comum, termo gregoriano, tá certo? O que ele está querendo dizer que o dia do começo inclui-se no cômputo. No cômputo. É a contagem do prazo, tá certo? O dia em que o indivíduo foi preso já conta para o prazo, tá certo? Da prisão. Ele fala que frações não computáveis, no 11, desprezam-se as frações de dia nas penas privativas de liberdade, que é contada em dias, meses, anos. As frações de dia são o quê? As horas, né? O dia tem 24 frações, tem 24 partes, né? Cada parte dessa, cada fração dela só tem uma hora. E a pena de multa despreza-se as frações de cruzeiro. No caso, hoje, as frações da nossa moeda, né? Que são os centavos de real. Então, aqui já vi as questões, que vai ser nosso segundo tempo de aula. Então, espero que vocês tenham absorvido aí. E é só seguir aí no card com a segunda parte da aula, que vai ser a resolução das questões. Certo? Espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, hein?